Vamos agora saber como está a situação na região, principalmente sobre a realidade dos hospitais de Caçador, Videira, Capinzal e Tangará. Começamos por Caçador com a repórter Rita Martini falando da situação. E eu estou nessa manhã de sexta-feira aqui em frente ao Hospital Maicé, no município de Caçador. Vou conversar com a irmã Elizabeth Lima para a gente saber como é que está a situação do Hospital Maicé hoje, dia 25 de junho. Irmã, conta para nós como é que está a situação hoje. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia a todos que nos acompanham por esse excelente meios de comunicação. A situação, Rita, infelizmente não é nada boa, né? Nós continuamos com... Eu passei agora no hospital, peguei o boletim. Nós estamos com 100% dos nossos leitos de UTI ocupados. Neste momento, nós temos 3 pacientes aguardando leitos de UTI. Nós temos 6 pacientes aguardando em observação, aguardando avaliação médica. Isso eu estou falando de Covid, né? E nós temos 30 pacientes na clínica médica. Este é o cenário de hoje. Nada agradável. A gente percebe que a situação ela se complica cada dia mais, né, irmã? É verdade, Rita. Nós tivemos assim, teve um dia que ontem de manhã, no anoitecer, nós tínhamos só um aguardando leito porque a gente conseguiu transferir. Infelizmente, a gente tem que transferir nossos familiares daqui de Caçador ou da região próxima para outras cidades, como uma ontem foi para São José, perto de Floripa, porque nós não temos como, segurar esses pacientes. Se o estado tem leito, a regulação acaba regulando esses pacientes para outras cidades, assim como o ano passado nós recebíamos de fora. Então, esse cenário para nós, ele é bastante triste, porque nós gostaríamos de poder atender todos aqui, todos que fossem daqui de Caçador, da região, que pudessem ficar conosco e que a gente pudesse dar o nosso melhor. E assim, uma questão que nos chama a atenção também é o número de gestante que está aparecendo. Suspeita de Covid, nós tivemos gestante entubada, nós tivemos gestante transferida, nós tivemos puérpera, que teve o bebê, logo em seguida também teve que fazer uso do leito de UTI. Então isso nos preocupa e muito. Tivemos criança ontem à noite, inclusive, nós tínhamos 2 crianças que estavam ali aguardando observação com sintomas parecidos, não vou dizer que aguardando os exames. Então a gente começa a se preocupar, porque agora começa a mascarar o sintoma, com os sintomas da gripe normal, ele às vezes se confunde. Panorama da Covid, agora em Videira, com o repórter Fabiano Trindade. Em Videira, até o momento, são 452 casos ativos de coronavírus e 108 óbitos que foram registrados. E a situação no Hospital Salvatoriano Divino Salvador, onde nós estamos neste momento, é a seguinte. São 18 pessoas internadas na UTI Covid, 4 pessoas na emergência, ou seja, na espera, e mais 9 pessoas internadas na enfermaria. A gente vai ouvir nesse momento a enfermeira da Ivana, que traz mais informações da situação aqui no hospital. Esses leitos de UTI Covid estão lotados, sobrecarregados, na verdade, porque nós estamos com pacientes na emergência aguardando leito, pacientes Covid positivo aguardando leito de UTI. Nós temos então 10 leitos de UTI Covid e 10 leitos de UTI geral. No total, nós possuímos hoje 20 leitos de UTI dentro do nosso hospital. No caso, o que a gente faz? Quando o paciente passa do período de transmissibilidade, que ele está na UTI Covid, a gente acaba transferindo esse paciente para outra UTI. Então, a gente passa a tratar como um paciente pós-Covid. Mas o que trouxe ele para o hospital foi o Covid, a Covid. Então, hoje nós temos 18 pacientes de UTI que são ou Covid ativo ou pós-Covid. Apenas 2 outros pacientes que são outras comorbidades. Então, o que acontece? A gente acaba sobrecarregando o nosso sistema. Nós estamos com 2 pacientes na emergência Covid ativo, aguardando vaga, e 2 pacientes pós-Covid, que não transmitem mais, que estão aqui por outras patologias, aguardando vaga de UTI geral. Então, a nossa UTI geral está lotada e a nossa UTI Covid está lotada. Medicamentos, a gente sempre fala que é um dia após o outro. A gente, conforme vai conseguindo receber do Estado, fazer empréstimo, comprar, a gente vai tentando suprir a nossa necessidade.
mas nós estamos com bastante dificuldade, nosso setor de compras aqui do hospital, para adquirir medicamentos. Outro hospital à disposição aqui em Videira, que atende particular, é o Santa Maria. Nesse momento, são 18 pessoas internadas aqui com Covid-19. E a gente veio conversar com o médico, que também é diretor do hospital, que vai explicar a situação nesse momento e também trazer um pouco mais de detalhes sobre a situação das pessoas que estão internadas aqui para tratamento contra a Covid-19. Nosso hospital é pequeno, nós temos ao todo em torno de 25 leitos para atender a população. E ultimamente nós temos reservado uma grande parte do hospital para os pacientes de Covid. Nos últimos meses nós temos uma média de internação de 15 a 18 pacientes de Covid. Né, com o rodízio, pacientes saem, aí entram novos pacientes e assim tem sido assim. Semanas um pouco menos, semanas um pouco mais, agora diminuiu um pouquinho o número de internados, graças a Deus. Só são internados os pacientes que estão com Covid, a gente chama de fase 2. São os pacientes que infiltraram, que fizeram uma reação inflamatória nos pulmões. Esses pacientes são tratados em casa, mas alguns deles têm uma piora, né? A infiltração aumenta, ou eles persistem com uma febre prolongada. Então a gente acaba tendo que internar, muitos precisam de um pouco de oxigênio por catéter nasal ou máscara de Hudson. Então, na média, são 5 dias de internação, assim, na média. Tem pacientes que ficam 20 dias, tem pacientes que ficam 4 a 3 dias. Né? Os pacientes mais complicados ficam mais tempo. E agora nós vamos até Tangará, a repórter Maiara Bonenberger trazendo a situação do hospital da cidade. Andréia Tomé, que é diretora do Hospital Municipal Frei Rogério aqui de Tangará, conversando com a gente hoje para estar colocando como está a situação Covid aqui no nosso município. Hoje nós estamos com 36 casos positivos, estamos com 7 pacientes internados, 2 na UTI. Estamos hoje com um número de 30 óbitos e eu acho que vale a pena ressaltar que até janeiro deste ano, desde que começou a pandemia em 2020, nós estávamos com 5. Então, nós tivemos 25 óbitos do início do ano até agora. O pessoal olha o boletim diário do município vizinho e acha que a quantidade nossa aqui é pouca, mas não é. O pessoal tem que analisar a quantidade de população, o número de população que tem, porque senão a porcentagem ela fica desleal, eles têm que prestar atenção nisso. Lembrando ainda que Tangará, alguns meses atrás, recebeu 10 leitos, ativou 10 leitos aqui no hospital, que são regulamentados pelo Estado de Santa Catarina, vindo pacientes de outras localidades também, né? Disponível, nesse caso, para outros municípios também. Sim, Maiara, a gente credenciou os 10 leitos, a Covid, né? São leitos clínicos, né? Vale ressaltar isso, né? A gente não tem UTI nem nada no hospital. A partir do momento que o paciente precisar ser entubado, a gente tem que transferir. Mas o sistema, seja para transferir ou para receber, é tudo através do CISREG, né? A gente recebe pacientes de todo lugar do estado, a gente já recebeu. No momento, a gente não tem nenhum de fora. Todos os nossos pacientes que têm internados hoje são do município, mas a gente já teve, né, vários casos, aí, até inclusive de pacientes que necessitavam estar num hospital maior, num hospital assim com mais amplo na questão de ter acesso a uma UTI, e só que não tinha vaga, não tem leitos nem clínicos mais nesses hospitais, então eles têm que transferir para nós aquele paciente que a gente considera grave e não tem como manter no hospital maior porque não tem vaga. Inclusive, os últimos pacientes que necessitaram de UTI, teve alguns que foram a Florianópolis, por exemplo, né, que o pessoal, quando fala em UTI, o pessoal se remete ligeiramente ao UST, só que assim, nem sempre isso é possível. A partir do momento que tu põe na regulação, ele pode ir para qualquer lugar do estado. E agora, na região de Capinzal, como está o panorama da Covid, com o repórter Alexson Luiz. Em Capinzal, a situação do Hospital Nossa Senhora das Dores é relativamente tranquila com relação à Covid-19. De acordo com a administradora irmã Adelaide Frigo, na última semana, o número de pacientes internados na ala Covid variou de 6 a 2 pacientes. Atualmente, 17 pacientes estão internados, sendo 2 na ala Covid. Uma terceira paciente que apresentava quadro grave da doença foi transferida para uma UTI em um hospital de Itajaí. E nós tínhamos 6 pacientes, passou para 5, 4 e hoje nós temos 2 pacientes na ala de isolamento, né, na ala Covid, e temos 17 pacientes internados.
Então, esta semana, assim, em relação ao Covid, foi bastante tranquilo. A gente está sabendo que os outros locais estão todos cheios, né? Inclusive as enfermarias. E ontem eu até coloquei no grupo dos hospitais que, necessitando de vaga, nós temos vaga na ala Covid, porque essa semana está bem tranquilo com dois pacientes. Tinha 3, aí uma foi transferida, que estava na sala vermelha, vamos dizer, né? Na nossa mini UTI. E estava com ventilação mecânica, então ela foi transferida para Itajaí e nós ficamos com 2 pacientes. Quanto ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Oaçaba, nosso hospital referência, 8 pacientes estão internados na ala clínica e 15 na UTI Covid. 4 pessoas receberam alta hospitalares ontem e um paciente aguarda leito de UTI. A taxa de ocupação é de 100% na UTI e 53% na enfermaria.